Ezequiel capítulo 37. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E, enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi e fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. E, quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei, e o fiz seus companheiros, palavra do Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, escreva num pedaço de madeira, pertencente a Judá e aos israelitas, seus companheiros. Depois escreva noutro pedaço de madeira, vara de Efraim, pertencente a José e a toda a nação de Israel, seus companheiros. Junte-os numa única vara para que se tornem uma só em sua mão. Quando seus compatriotas lhe perguntarem: você não vai nos dizer o que isso significa? Diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, vou apanhar a vara pertencente a José, que está na mão de Efraim, e as tribos israelitas, seus companheiros, e juntá-la com a vara de Judá, fazendo delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão uma só na minha mão. Segure diante dos olhos deles os pedaços de madeira em que você escreveu e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, tirarei os israelitas das nações para onde foram. Vou ajuntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra. Eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel, haverá um único rei sobre todos eles, e eles nunca mais serão duas nações nem estarão divididos em dois reinos. Não se contaminarão mais com seus ídolos e imagens detestáveis nem com nenhuma de suas transgressões, pois eu os salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas e os purificarei. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Eles seguirão as minhas leis e terão o cuidado de obedecer aos meus decretos. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra onde os seus antepassados viveram. Eles e os seus filhos e os filhos de seus filhos viverão ali para sempre, e o meu servo Davi será o seu líder para sempre. Farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Ezequiel capítulo 38. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, vire o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe maior de Meseque e de Tubal, profetize contra ele e diga: assim diz o soberano Senhor, estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e de Tubal. Farei você girar,
porei anzóis em seu queixo e o farei sair com todo o seu exército, seus cavalos, seus cavaleiros totalmente armados e uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos eles brandindo suas espadas. A Pérsia, a Etiópia e a Líbia estarão com eles, todos com escudos e capacetes. Gomer com todas as suas tropas e Bet-Togarma, do extremo norte com todas as suas tropas, de muitas nações com você. Aprontem-se, estejam preparados, você e todas as multidões reunidas ao seu redor, e assuma o comando delas. Depois de muitos dias você será chamado às armas. Em anos futuros você invadirá uma terra que se recuperou da guerra, cujo povo foi reunido dentre muitas nações nos montes de Israel, os quais por muito tempo estiveram arrasados. Foram trazidos das nações, e agora todos eles vivem em segurança. Você e todas as suas tropas e as muitas nações com você subirão, avançando como uma tempestade, você será como uma nuvem cobrindo a terra. Assim diz o soberano Senhor, naquele dia virão pensamentos à sua cabeça, e você maquinará um plano maligno. Você dirá: invadirei uma terra de povoados, atacarei um povo pacífico e que de nada suspeita, onde todos moram em cidades sem muros, sem portas e sem trancas. Despojarei, saquearei e voltarei a minha mão contra as ruínas reerguidas e contra o povo ajuntado de entre as nações, rico em gado e em bens, que vive na parte central do território. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus povoados dirão a você: você veio para tomar despojos? Você reuniu essa multidão para saquear, levar embora prata e ouro, tomar o gado e os bens e apoderar-se de muitos despojos? Sobrescrito uma por isso, filho do homem, profetize e diga a Gog: assim diz o soberano Senhor, naquele dia, quando o meu povo Israel estiver vivendo em segurança, será que você não vai reparar nisso? Você virá de seu lugar, do extremo norte, você, acompanhado de muitas nações, todas elas montadas em cavalos, uma grande multidão, um exército numeroso. Você avançará contra Israel, o meu povo, como uma nuvem que cobre a terra. Nos dias vindouros, ó Gog, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam quando eu me mostrar santo por meio de você diante dos olhos deles. Assim diz o soberano Senhor: acaso você não é aquele de quem falei em dias passados por meio dos meus servos, os profetas de Israel? Naquela época eles profetizaram durante anos que eu traria você contra eles. É isto que acontecerá naquele dia, quando Gog atacar Israel, será despertado o meu furor, palavra do soberano Senhor. Em meu zelo e em meu grande furor declaro que naquela época haverá um grande terremoto em Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, toda criatura que rasteja pelo chão e todas as pessoas da face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão virados de cabeça para baixo, os penhascos se desmoronarão e todos os muros cairão. Convocarei a espada contra Gog em todos os meus montes, palavra do soberano Senhor. A espada de cada um será contra o seu irmão. Executarei juízo sobre ele com peste e derramamento de sangue, desabarei torrentes de chuva, saraiva e enxofre ardente sobre ele e sobre as suas tropas e sobre as muitas nações que estarão com ele. E assim mostrarei a minha grandeza e a minha santidade, e me farei conhecido de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 39. Filho do homem, profetize contra Gog e diga: assim diz o soberano Senhor, eu estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e de Tubal. Farei você girar e o arrastarei. Eu o trarei do extremo norte e o enviarei contra os montes de Israel. Então derrubarei o arco da sua mão esquerda e farei suas flechas caírem da sua mão direita. Nos montes de Israel você cairá, você e todas as suas tropas e as nações que estiverem com você. Eu darei você como comida a todo tipo de ave que come carniça e aos animais do campo. Você cairá em campo aberto, pois eu falei, palavra do soberano Senhor. Mandarei fogo sobre Magog e sobre aqueles que vivem em segurança nas regiões costeiras, e eles saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel. Não mais deixarei que o meu nome seja profanado, e as nações saberão que eu, o Senhor, sou o Santo de Israel. E aí vem. É certo que acontecerá, palavra do soberano Senhor. Este é o dia de que eu falei. Então aqueles que morarem nas cidades de Israel sairão e usarão armas como combustível e as queimarão,
os escudos, pequenos e grandes, os arcos e flechas, os bastões de guerra e as lanças. Durante 7 anos eles as utilizarão como combustível. Não precisarão ajuntar lenha nos campos nem cortá-la nas florestas, porque eles usarão as armas como combustível. E eles despojarão aqueles que os despojaram e saquearão aqueles que os saquearam, palavra do soberano Senhor. Naquele dia darei a Gog um túmulo em Israel, no vale dos que viajam para o oriente na direção do mar. Ele bloqueará o caminho dos viajantes porque Gog e todos os seus batalhões serão sepultados ali. Por isso será chamado Vale de Amon-Gog. Durante 7 meses a nação de Israel os estará sepultando a fim de purificar a terra. Todo o povo da terra os sepultará, e o dia em que eu for glorificado será para eles um dia memorável, palavra do soberano Senhor. Depois dos 7 meses serão contratados homens para percorrer a terra e sepultar os que ainda restarem. E assim a terra será purificada. Quando estiverem percorrendo a terra e um deles vir um osso humano, fincará um marco ao lado do osso até que os coveiros o sepultem no vale de Amon-Gog. Também haverá ali uma cidade a qual se dará o nome de Amoná. E assim eles purificarão a terra. Filho do homem, assim diz o soberano Senhor, chame todo tipo de ave e todos os animais do campo, venham de todos os lugares ao redor e reúnam-se para o sacrifício que estou preparando para vocês, o grande sacrifício nos montes de Israel. Ali vocês comerão carne e beberão sangue. Comerão a carne de poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra como se eles fossem carneiros, cordeiros, bodes e novilhos, todos eles animais gordos de Bazã. No sacrifício que lhes estou preparando, vocês comerão gordura até empanturrar-se e beberão sangue até embriagar-se. À minha mesa vocês comerão sua porção de cavalos e cavaleiros, de homens poderosos e soldados de todo tipo, palavra do soberano Senhor. Exibirei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o castigo que eu trouxer e a mão que eu colocar sobre eles. Daquele dia em diante a nação de Israel saberá que eu sou o Senhor, o seu Deus. E as nações saberão que o povo de Israel foi para o exílio por causa de sua iniquidade, porque me foram infiéis. Por isso escondi deles o meu rosto e os entreguei nas mãos de seus inimigos, e eles caíram pela espada. Tratei com eles de acordo com a sua impureza e com as suas transgressões, e escondi deles o meu rosto. Por isso, assim diz o soberano Senhor, agora trarei Jacó de volta do cativeiro e terei compaixão de toda a nação de Israel, e serei zeloso pelo meu santo nome. Eles se esquecerão da vergonha porque passaram e de toda a infidelidade que mostraram para comigo enquanto viviam em segurança em sua terra sem que ninguém lhes causasse medo. Quando eu os tiver trazido de volta das nações e os tiver ajuntado de entre as terras de seus inimigos, eu me revelarei santo por meio deles à vista de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, pois, embora os tenha enviado para o exílio entre as nações, eu os reunirei em sua própria terra, sem deixar um único deles para trás. Não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel, palavra do soberano Senhor. Ezequiel capítulo 40. No 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade, naquele exato dia a mão do Senhor esteve sobre mim e ele me levou para lá. Em visões de Deus ele me levou a Israel e me pôs num monte muito alto, em cujo lado sul estavam alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Ele me levou para lá, e eu vi um homem que parecia de bronze, que ele estava de pé junto à entrada, com uma corda de linho e uma vara de medir na mão. E ele me disse, filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem, e preste atenção a tudo o que vou lhe mostrar, pois por isso você foi trazido aqui. Conte à nação de Israel tudo o que você vai ver. Vi um muro que cercava completamente a área do templo. O comprimento da vara de medir na mão do homem era de 6 medidas longas, cada uma com meio metro. Ele mediu o muro, que tinha 3 metros de espessura e 3 de altura. Depois ele foi até a porta que dá para o oriente. Subiu os seus degraus e mediu a soleira da porta, que tinha 3 metros de fundo. As salas dos guardas tinham 3 metros de comprimento e 3 metros de largura, e as paredes entre elas tinham 2,5 metros de espessura. E a soleira da porta junto ao pórtico, defronte ao templo, tinha 3 metros de fundo. Depois ele mediu o pórtico, que tinha 4 metros de fundo e seus batentes tinham 1 metro de espessura. O pórtico estava voltado para o templo.
Da porta oriental para dentro havia 3 salas de cada lado, as 3 tinham as mesmas medidas, e as faces das paredes salientes de cada lado tinham as mesmas medidas. A seguir ele mediu a largura da porta, a entrada, era de 5 metros, e seu comprimento era de 6,5 metros. Defronte de cada sala havia um muro de meio metro de altura, e os nichos eram quadrados, com 3 metros em cada lado. Depois ele mediu a entrada a partir do alto da parte de trás do muro de uma sala até o alto da sala oposta, a distância era de 12,5 metros, da abertura de um parapeito até a abertura do parapeito oposto. E mediu ao longo das faces das paredes salientes por todo o interior da entrada, eram 30 metros. A medida era até ao pórtico que dá para o pátio. A distância desde a entrada da porta até a extremidade do seu pórtico era de 25 metros. As salas e os muros salientes dentro da entrada eram guarnecidos de estreitas aberturas com parapeito ao redor, como o pórtico, as aberturas que o circundavam davam para o interior. As faces dos muros salientes eram decoradas com tamareiras. Depois ele me levou ao pátio externo. Ali eu vi alguns quartos e um piso que havia sido construído ao redor de todo o pátio, ali havia 30 quartos ao longo de todo o piso. Era adjacente às laterais das entradas e sua largura era igual ao comprimento, esse era o piso inferior. A seguir ele mediu a distância do interior da entrada inferior até o exterior do pátio interno, o que deu 50 metros, tanto no lado leste como no lado norte. Mediu depois o comprimento e a largura da porta que dá para o norte, que dá para o pátio externo. Seus compartimentos, 3 de cada lado, suas paredes salientes e seu pórtico tinham as mesmas medidas dos da primeira entrada. Tinham 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. Suas aberturas, seu pórtico e sua decoração com tamareiras tinham as mesmas medidas dos da porta que dava para o oriente. 7 degraus subiam até ela, e o seu pórtico ficava no lado oposto a eles. Havia uma porta que abria o pátio interno e que dava para a porta norte, como também uma que dava para a porta leste. Ele mediu de uma porta à porta oposta, que eram 50 metros. Depois ele me levou para o lado sul, e eu vi uma porta que dava para o sul. Ele mediu seus batentes e seu pórtico, e eles tinham as mesmas medidas das outras portas. A entrada e o pórtico tinham aberturas estreitas ao seu redor, como as aberturas das outras. Tinham 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. 7 degraus subiam até ela, e o seu pórtico ficava no lado oposto a eles, havia uma decoração de tamareiras nas faces dos muros salientes em cada lado. O pátio interior também tinha uma porta que dava para o sul, e ele mediu desde essa porta até a porta externa no lado sul, eram 50 metros. A seguir ele me levou ao pátio interno pela porta sul, e mediu a porta sul, e ela tinha as mesmas medidas das outras. Suas salas, seus muros salientes e seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros. A entrada e seu pórtico tinham aberturas ao seu redor. Tinham 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. Os pórticos das entradas ao redor do pátio interior tinham 12,5 metros de largura e 2,5 metros de fundo. Seu pórtico dava para o pátio externo, as tamareiras decoravam seus batentes, e 8 degraus subiam até ele. Depois ele me levou ao pátio interno no lado leste, e mediu a entrada, e ela tinha as mesmas medidas das outras. Suas salas, suas paredes salientes e seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros. A entrada e seu pórtico tinham aberturas ao seu redor. Tinham 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. Seu pórtico dava para o pátio externo, as tamareiras decoravam os batentes em cada lado, e 8 degraus subiam até ela. Depois ele me levou à porta norte e a mediu, e ela tinha as mesmas medidas das outras, como também as suas salas, as suas paredes salientes e o seu pórtico, e tinha aberturas ao seu redor. Tinha 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. Seu pórtico dava para o pátio externo, as tamareiras decoravam os batentes em ambos os lados, e 8 degraus subiam até ela. Um quarto com sua entrada ficava junto do pórtico de cada uma das entradas internas, onde os holocaustos eram lavados. No pórtico da entrada havia 2 mesas de cada lado, em que os holocaustos, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa eram abatidos. Junto à parede externa do pórtico da entrada,
perto dos degraus da porta norte, ficavam 2 mesas, e do outro lado dos degraus havia 2 mesas. Havia, pois, 4 mesas num lado da entrada e 4 no outro, onde os sacrifícios eram abatidos. Eram 8 mesas ao todo. Também havia 4 mesas de pedra lavrada para os holocaustos, cada uma com 75 centímetros de comprimento e de largura, e 50 centímetros de altura. Nelas eram colocados os utensílios para o abate dos holocaustos e dos outros sacrifícios. E ganchos de 2 pontas, cada um com 4 dedos de comprimento, estavam presos à parede, em toda a sua extensão. As mesas eram para a carne das ofertas. Fora da porta interna, dentro do pátio interno, havia 2 quartos, um ao lado da porta norte que dava para o sul, e outro ao lado da porta sul que dava para o norte. Ele me disse: o quarto que dá para o sul é para os sacerdotes encarregados do templo, e o quarto que dá para o norte é para os sacerdotes encarregados do altar. São eles os filhos de Zadoque, os únicos levitas que podem aproximar-se do Senhor para ministrarem diante dele. Depois ele mediu o pátio, era quadrado e tinha 50 metros de comprimento e 50 de largura. E o altar ficava em frente do templo. A seguir me levou ao pórtico do templo e mediu os batentes do pórtico, eles tinham 2,5 metros de largura em ambos os lados. A largura da entrada era de 7 metros, e suas paredes salientes tinham 1,5 metro de largura em cada lado. O pórtico tinha 10 metros de largura e 6 metros da frente aos fundos. O acesso a ele era por um lance de escadas, e havia 3 colunas em cada lado dos batentes.